Tudo bom, pessoal? Dr. Rafael, pediatra, ortomolecular, nutrólogo. Vamos falar agora da correlação que a gente tem do coroninho com o transtorno de déficit autista, o TEA. Há alguma correlação na piora clínica? O que a gente pode ajudar nessa evolução em tempos de quarentena? Aqui na Clínica For Life a gente acaba sendo referência de muitos autistas por exatamente da gente conseguir correlacionar a pediatria, o acompanhamento psicológico, ter toda a parte de ortomolecular, nutrologia e também a ozonioterapia, de eficácia muito comprovada para autismo. A gente tem uma demanda muito grande aqui na clínica e é importante a gente fazer algumas considerações em relação ao coroninho e o TEA. O TEA, a gente vê que tem uma prevalência hoje no mundo mais ou menos de 2%, 2% das crianças. A gente sabe que tem um predomínio feminino, tá? Desculpa, dos meninos, tá? 4-1 para os meninos, mas de um outro lado, as meninas têm um déficit cognitivo maior que os meninos. A gente nota um aumento muito grande nos últimos anos dos casos diagnosticados, tá, do TEA, mas aqui a gente não vai detalhar muito em relação ao diagnóstico do TEA, dos critérios do DMS-5, mas a gente vai deixar isso para uma outra oportunidade. Aqui é importante o quê? A gente ver qual o impacto das medidas que a gente tem de isolamento, do controle do coronavírus, do isolamento para essa criança com TEA. Como que isso aí envolve essas crianças, o nível de estresse, como que a gente pode minimizar essa ansiedade? Isso é que é o mais importante. É importante entender primeiramente que o paciente com TEA, ele não tem um risco aumentado em si da doença. Ele não é um grupo de risco, mas como qualquer outra criança, ele tiver alguma outra comorbidade, se for um diabético ou alguma outra doença, uma doença metabólica ou uma doença crônica, então ele assim poderia ser um grupo de risco, mas por si só pelo TEA, ele não é um grupo de risco, tá? Então essas crianças podem ter um risco aumentado de contágio, isso por quê? Por causa da parte de hiperreatividade sensorial, da parte do olfato, de querer cheirar muito, de colocar boca, de ter muita parte sensorial, de ter muito tato. Toda essa parte sensorial exacerbada, eles podem ter um contágio maior, tá? E como que as mudanças da rotina da quarentena, de toda essa questão do isolamento, consegue impactar no dia a dia dessas famílias? O que acontece? Como é que a gente pode fazer? Muitas dessas restrições da aglomeração e leva ao nível domiciliar de ter um agrupamento maior, isso pode trazer um agravamento dessas crianças. E elas têm uma sensibilidade a essa aglomeração interna. Essa questão de aumentar muito a higiene, de lavar a mão o tempo todo, isso pode trazer uma ansiedade muito maior para essas crianças. Quebrar aquela rotina dela, às vezes do dia a dia, tá mais regrada, e isso trazer essa alteração, porque a família está em casa, os pais estão de home office, os irmãos estão em casa, isso muda muito a rotina dessa criança. E isso pode trazer muitos sintomas comportamentais para esse pequeno paciente. E isso pode piorar bastante. Um aspecto muito importante é a questão do sono. A gente sabe que o paciente com TEA, naturalmente, eles têm um distúrbio maior do sono pela qualidade do sono ser pior, quando comparado a uma outra criança na mesma idade ou do sexo, tá? A gente tem algumas vias enzimáticas alteradas da acetilserotonina O-metiltransferase, também do citocromo P450, da CYP1A2, tem essas alterações no gene da melatonina que podem estar alterados no TEA. Isso vai levar ao quê?
a um atraso da fase do início do sono, tá? São crianças que têm uma dificuldade maior de iniciar o sono. Então, o que a gente entende dentro dessa mudança, com essas alterações? Já tem a alteração metabólica, uma alteração genética. Então, mudando essa rotina, a gente vai ter uma piora ainda mais desses sintomas. E como que a gente vai melhorar essa qualidade do sono do paciente com TEA nesse momento? A gente vai falar muito também de outras crianças e outras pessoas. Manter uma rotina de horário, tá? De uma rotina de dormir e acordar. Isso é muito importante. Manter uma atividade do dia, separar atividades do dia e da noite. Isso é muito importante para essas crianças. Estabelecer muito uma rotina de todos aqueles exercícios, daquelas atividades que a gente vai segmentando de dia e de noite, tá? Ter um preparo do sono muito maior, uma rotina muito maior do preparo do sono, evitar atividades excitatórias a nível noturno, tá? Evitar ao máximo isso daí. Evitar no período próximo de dormir telas, eletrônicos. Lembrar que essas telas e eletrônicos, eles vão emitir aqueles raios azuis. Então esse raio azul vai diminuir a incidência e o aumento da melatonina. Eles inibem o pico de melatonina. Então, se é uma criança que já tem uma melatonina diminuída, então isso vai impactar também. Então, uma alimentação também é principal nesse contexto, porque crianças com TEA devem evitar sempre alimentos, refeições muito pesadas à noite. Então, alimentações leves. Evitar sempre alimentos com base de cafeína, café, chás à noite que tenham cafeína. Então, sempre tá evitando essa parte alimentar. Então, privilegiar a questão do reforço positivo. Então, sempre a gente correlacionar o reforço positivo para essas metas do sono, da criança iniciar, manter uma boa rotina do sono. Então, essa parte do reforço positivo é muito importante para o paciente com TEA também. Trazer uma maior compreensão com eles, conversar. São pacientes que não são verbais. Então, muitas vezes, entender, mostrar do ponto de vista verbal como que funciona, a gente tem uma dificuldade. Então, entra muito o nosso e-book aí também. Então, que vocês podem fazer um download lá no nosso canal do Telegram, exatamente através desse livro, desse e-book, a gente consegue de uma forma não verbal, lúdica, trazer muito sobre o coroninho. Qual o impacto que está trazendo na nossa vida, na vida dele, em relação a lavar as mãos. A gente tem algumas brincadeiras falando exatamente da limpeza das mãos. Isso, de uma forma mais lúdica, vai trazer um reforço positivo muito maior para essa criança. E também muito da questão das terapias que a gente tem. Porque são pacientes que têm muitas terapias. E nesse período de isolamento, muitas vezes a gente vai descontinuar várias terapias. Então, tudo que a gente puder manter essas terapias online, manter, que isso é essencial para o tratamento. Então, essas são poucas dicas, mas eu acho que são muito importantes para uma boa continuidade aí nesse período do paciente com TEA.